Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Vitor e hoje a gente vai falar sobre os motivos de você ter ou não uma agenda. E eu sei que depois disso vai vir uma pergunta, eu já vou dizer de cara para você, tem uma agenda e eu já vou te explicar o porquê. E eu sei que a segunda pergunta vai ser física ou digital? Tem uma agenda física ou tem uma agenda digital? Vou falar sobre isso também, porque eu já tive as duas, como você pode ver hoje eu tenho uma agenda física e vou te mostrar como eu estruturo a minha agenda, como que eu anoto as coisas aqui dentro, o que que eu anoto aqui dentro e coisas que eu já vou mudar aqui, que eu já acabei percebendo que eu vou começar a adotar nos próximos dias, nos próximos meses. Tá? Então, se você está pensando em ter uma agenda, eu já te recomendo, sim, tenha uma agenda. A gente tem várias comprovações científicas aqui do porquê que você deveria ter uma agenda. Então, alguns estudos aí científicos mostram que reduz estresse, melhora o foco e concentração. Concordo, porque eu também sinto isso. É, eu, depois de ter uma agenda, eu sinto que eu fico menos ansioso. Então, principalmente uma agenda física, já vamos explicar o porquê também. Te deixa mais produtivo. Então, gestão de produção do tempo, sensação de realização. Isso é bom e é um perigo também. Vou abordar esse assunto também. Então, fica até o final do vídeo, vai ter bastante coisa interessante aqui pra gente falar, tá? Então, antes de mais nada, agenda física ou agenda digital? Eu já tive as duas. Fui o cara muito fã de Trello, Notion e esses outros aplicativos assim. Eu não deixo de utilizar eles, tá? Então, o Notion praticamente hoje é uma segunda agenda que eu deixo tarefas mais complexas, criação de conteúdo, ou coisas que eu preciso ficar alimentando ali dentro, eu acabo deixando no Notion. Mas o meu dia a dia ele tá aqui dentro, tá? Ele tá dentro dessa agenda física. E o porquê que eu não gostei do Trello, não gostei do Notion, TickTick já usei também, ainda tenho instalado no celular, inclusive, mas o porquê que eu não utilizo mais esses aplicativos? Primeiro, eu sinto que eu gasto muito mais tempo personalizando esses aplicativos, criando coisas lá dentro, do que realmente usando eles. Segundo ponto, um ponto que eu acabei resolvendo, entre aspas, com o aplicativo TickTick no celular. Eu sinto que eu preciso ver as coisas o tempo todo na minha frente para eu conseguir lembrar e utilizar isso. Se isso não está aparecendo para mim, eu acabo esquecendo. Então vai ficar na minha mochila, vai ficar na maleta, vai ficar num canto da minha casa, ou no meu celular, às vezes de tantos aplicativos que a gente tem no celular, de tantas utilidades que a gente acaba colocando dentro do celular, essas coisas acabam ficando escondidas, acabam ficando no esquecimento. E quando você lembra de usar, já passou semanas, né? Às vezes você só lembra no final de semana que você tem uma agenda. E deveria ser o contrário. Então, a agenda física, para mim, ela se tornou mais prática. Eu fecho esse livrinho aqui, carrego comigo o tempo inteiro. E essa caneta, então eu adotei. Essa caneta é para essa agenda. As duas andam juntinhas, uma com a outra aqui. E elas são irmãs. Então, uma depende da outra. Essa caneta é exclusivamente para essa agenda é exclusivamente para o meu dia. Eu fecho esse livrinho, eu carrego ele para cima e para baixo comigo, tá? Então, eu chego no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é tirar minha agenda. Primeira coisa que eu faço, antes de tirar meu computador, montar ali minha mesa, às vezes, eu pego a minha agenda e eu ponho na minha mesa aberta. Então ela fica comigo literalmente embaixo do meu olho o tempo todo. Então não gasta bateria. Enfim, tá ali. Eu preciso anotar alguma coisa rapidinho, eu pego a caneta, eu escrevo ali ideias de conteúdo, ideias relacionadas a negócios. Então eu já pego e anoto diretamente aqui nessa agenda. Então é por isso que eu meio que abandonei esses aplicativos, tá? Notion, Trello e tudo mais, a gente acaba utilizando para tentar automatizar, e esse também foi um problema que eu acho que eu acabei criando ao utilizar esses aplicativos. Eu tinha uma sensação de que se eu automatizasse tudo, eu não esqueceria de nada. E a partir do momento que eu fiz isso, eu acabei esquecendo de tudo, porque estava tudo no automático. Não foi um hábito muito bom que eu adotei ali. Então, ter o hábito de você escrever todos os dias, puxar tarefas pendentes, você literalmente escrever as tarefas pendentes no outro dia, isso fez uma total diferença, porque parece que você está carregando aquilo e você tem que resolver logo, né? Então, isso foi o que eu senti, é a maneira que eu utilizo. Então, foi por isso que eu deixei de utilizar esses aplicativos. Em contrapartida, escrever tá mudando bastante coisa pra mim, tá? Porque quando eu tô escrevendo isso aqui, eu não tô mexendo no celular, eu não tô vendo vídeo, eu não tô vendo outras coisas. Eu tiro um momento,
10 minutinhos, talvez, às vezes demora muito 15. Mas porque eu para montar toda a estrutura que eu desenho mesmo, às vezes algumas coisas nela, e isso acaba levando um pouquinho mais de tempo, mas é uma vez só, às vezes na semana ou no mês, e isso acaba se resolvendo pro restante do tempo. Então, fazer esse tipo de atividade acaba, eu sinto que aliviou bastante a minha carga de ansiedade na hora de anotar alguma coisa, às vezes anotar uma tarefa. Eu até senti às vezes uma certa resistência na hora de colocar as coisas dentro dos aplicativos. E na agenda fica até mais prazeroso. Eu sinto prazer de colocar as coisas ali e marcar as atividades ou coisas importantes que eu tenho para fazer. É, falei para vocês, então eu anotei aqui, né? Então todo o conteúdo que eu tô falando para vocês eu anotei na minha agenda. É gostoso, eu levo para todo lado, me dá mais clareza na hora de escrever. Vocês já vão entender o que eu escrevo aqui dentro e os motivos disso. E eu também estou me sentindo muito mais produtivo, porque eu sinto que eu estou colocando aqui tarefas relativamente importantes, então que elas devem ser resolvidas. Um problema muito grande que eu tinha, e às vezes eu tenho que tomar cuidado para não estar fazendo isso, é porque quando a gente adota uma agenda, eu pensava às vezes que a gente tinha que anotar todas as tarefas que a gente tinha que resolver. E isso incluía às vezes coisas como ir no mercado, ir na academia e lavar alguma coisa, comprar outra coisa, coisinhas às vezes menores, mas que não necessariamente me levavam na direção dos objetivos que eu tinha. Então, era uma agenda, tinha tarefas lá dentro, mas não tarefas produtivas, eram tarefas secundárias que, na verdade, não deveriam estar ali. Ou se deveriam, deveriam não ser tão priorizadas. E aquela tarefa principal que eu precisava fazer no meu dia, ou não, às vezes não vinha para minha agenda, ou ela ficava lá dormindo e eu não dava total importância para essa atividade. Então, isso é uma tarefa, uma coisa muito importante. Porque é comprovado também que quando você tem uma agenda, o ato de você ticar as coisinhas, ele libera um pouquinho de dopamina. Então, é quase um prazer, um viciozinho que você tem ali em realizar tarefas. Então, tem um incentivo, só no ato de você ter uma agenda, colocar uma tarefa e ticar ela, já é um ato de prazer. E agora eu vou te mostrar como que eu faço para estruturar a minha agenda. Então, deixa eu folhear aqui agora. Basicamente, o que que eu faço, tá? Eu tenho uma agenda, essa aqui é 2025. Então, tá aqui, eu coloco o início do ano, 2025. O que eu coloco aqui também? Eu tenho uma estrutura de mês, então eu acabo não utilizando isso da forma como eu gostaria de fazer. Então, aqui, por exemplo, sei lá, eu separo aqui um quadrante aqui para cada mês do ano, né? Então, eu tenho duas páginas disso, então cada quadrante um mês. E o que mais que é interessante eu colocar aqui para vocês? Eu tenho um índice, entendi que é bom ter um índice também, porque conforme as coisas vão sendo postas aqui dentro, minha intenção é revisar isso. É um caderno, além de ser uma agenda, um caderno de aprendizagem. Então, todo começo de mês, eu procuro montar essa estruturazinha aqui, tá? Então, basicamente, eu tenho na primeira linha o meu mês, o objetivo daquele mês. Então, os objetivos estão relacionados à minha vida pessoal, profissional, saúde, social, minha vida amorosa com a minha esposa. Então, tem alguns objetivos dentro dos meses que eu vou precisar concluir. Eu tenho tarefas que vão ser dentro desse mês, tarefas que não estão necessariamente relacionadas aos meus objetivos, mas são tarefas e elas devem ser concluídas, uma consulta médica, um evento, alguma coisa que necessariamente vai ter em um mês, tá? Nessa segunda página, isso aqui é meio famoso aqui na internet, né? Para quem não sabe, o nome disso aqui seria quase um bullet journal. Se quem quiser saber mais, procurem na internet sobre bullet journal. Se vocês quiserem um vídeo exclusivo sobre isso, eu faço também. Mas é basicamente o que eu estou explicando aqui para vocês, tá? Só de uma maneira bem resumida, bem rápida e didática para vocês entenderem. Então, do meu lado, este ladinho aqui, eu tenho aqui os meus hábitos. Então, aqui eu vou ter os meus hábitos. Opa! Aqui eu tenho os treinos, academia é uma prioridade na minha vida, treinos. Aqui eu vou ter os meus dias da semana que eu anotei, então todos os dias e dias da semana.
E aqui do meu outro ladinho aqui, nossa, eu sou péssimo na minha coordenação com isso, né? Mas eu tenho o meu humor no dia, o meu sono, então o horário que eu, quantas horas eu dormi naquela noite, e você pode ver que já tem uma leve relevância entre humor e sono, né? Não que seja obrigatório isso, não seja uma regra isso, mas eu já notei que quanto menos eu durmo, menor o meu humor. E ter esse relatório, monitorar esse tipo de coisa, eu acho bem interessante, tá? E na outra página eu tenho uma página de gratidão, tá? Então, cada linha é um dia, uma frasezinha para você ser grato naquele dia, tá? E aqui eu não terminei, mês de janeiro, eu vou fazer uma avaliação desse mês, fazer hoje isso. O que que eu levo de aprendizado desse mês, tá? Alguns objetivos não foram concluídos, o porquê que isso não foi concluído e o que que eu posso fazer para concluir isso no mês seguinte. Porque, assim, muitas vezes, gente, a gente vai traçar metas e objetivos e às vezes a gente acha que vai ser fácil, acha que vai ser simples fazer aquilo de um jeito, de um certo jeito. E muitas vezes isso pode ser um objetivo que ele não é bem alcançável, ele não é realista. E a gente pode cometer esses erros, é normal. Muitas vezes pode ser por conta disso, muitas vezes pode ser porque a gente não se comprometeu o suficiente. Então é interessante você fazer uma análise sobre os seus objetivos, o porquê que você não concluiu esses objetivos, ou se você concluiu, parabéns, o que que você leva de aprendizado, mas é interessante você fazer uma boa análise desse seu mês, tá? Eu faço também na minha semana, então na minha semana eu tenho também os meus objetivos, então, todo início de semana, objetivos que eu tenho relacionados aos meus objetivos mestres do meu mês. Então, como que eu vou dividir isso ao longo de uma semana e o que que eu posso fazer para conquistar um pouquinho mais daquele objetivo meu mensal. É interessante isso, né? A gente acaba dividindo problemas grandes em problemas menores, em etapas. Então, um objetivo maiorzinho que seria o seu mês, você vai dividir ele em quatro para você tentar conquistar isso ao longo do seu mês em 4 semanas no geral, né? Também faço tipo um boardzinho para quem gosta desses kanbanzinhos, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, você pode estar fazendo dessa maneira. Então, eu anoto eventos semanais ali que talvez eu tenha que ter, coisas que eu preciso lembrar. Então, por exemplo, recentemente fui convocado para participar de uma audiência como o meu pai, esqueci agora o nome do júri. E eu fui pedir o cancelamento disso, porque era em outra cidade, que eu não moro mais. Então, era um evento, eu tinha aquele evento naquela semana, marquei aquilo aqui e agora passou, consegui e deu tudo certo, né? E depois disso, eu marco as coisas conforme vão acontecendo os dias, diariamente. Então, eu faço todos os dias eu marco alguma coisinha ali, os meus objetivos e objetivos diários. Às vezes você coloca um objetivo naquele dia, tarefas importantes daquele dia relacionados aos meus objetivos semanais, que são relacionados aos meus objetivos mensais. Então, olha que interessante, cada dia ele acaba tendo um propósito. E isso é uma coisa a mais que eu faço aqui, mas eu costumo colocar um título para cada dia. Isso deixa as coisas um pouco divertidas, né, de se fazer. Então, existem títulos que são mais cômicos, tem títulos que às vezes os dias não foram tão bons, então às vezes eles acabam trazendo nomes engraçados ali, mas que despertam memórias quando eu vou fazendo essa revisão em algo, um livro gostoso de a gente ler, um livro que a gente mesmo vai escrevendo, né? E você tem uma análise sua mesmo de como está sendo o seu rendimento, a sua avaliação, a sua própria avaliação. Bom, gente, basicamente é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não tem uma agenda, recomendo que você passe a ter uma física mesmo. Essa aqui eu paguei, confesso que, isso eu acho que é um ponto que talvez que seja interessante, tá? Não economize em uma agenda. Eu acho que eu paguei, doeu pra mim pagar R$ 90 nesse caderninho aqui, mas eu fiquei pensando, se eu pagar R$ 90, eu tenho certeza que eu vou usar ele todo dia. Se eu pagar dezão em um caderninho qualquer, eu tenho quase certeza que eu vou deixar ele jogado num canto. Então eu resolvi fazer um sacrifício de pagar R$ 90 em um caderninho, porque isso eu olho às vezes para ele quando eu penso, eu não vou usar, cara, eu paguei R$ 90 em você, eu vou pagar, eu vou utilizar esse caderninho porque eu dou valor no meu dinheiro, né?
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam de curtir e deixar o seu comentário, caso vocês tenham ideias para outros vídeos. E eu espero que você tenha uma agenda.